Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, mais uma vez, gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você faça o teu comentário e que você compartilhe o nosso material com outras pessoas. Ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Mas dê o like, já vai dando like aí, para você não se esquecer, porque com likes, com comentários, o vídeo sobe na plataforma do YouTube. Então, que você também compartilhe o nosso material. Principalmente se você é adepto também da ideia de que o professor precisa ter voz na sociedade onde nós vivemos. Porque nós, professores, em uma época de desconsideração do conhecimento, nós, professores, temos o contato diário com essa grande multidão que passa pela escola regular, que passa da creche até o ensino médio. Então você, professor da educação básica, fundamental e básica, ensino médio, que vai aí da creche até o final do ensino médio, principalmente, faça o teu canal, faça o teu grupo de Facebook, faça o teu blog e vamos para o debate público, porque hoje o debate público também é realizado nessas plataformas que aparentemente são apenas plataformas de amigos e de família. Não. O debate público hoje se dá nessas plataformas também. E nós, professores, precisamos ocupar esse espaço, porque esse espaço também ele é muito mal ocupado e está sendo muito mal ocupado. Dizem que por um tal de gabinete do ódio. Bom, se não existisse esse grupo, Gabinete do Ódio, mesmo assim a gente vê o ódio gratuito sendo distribuído nas redes sociais. Então nós, professores, vamos ocupar esse espaço. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. O pensamento das pessoas anda muito binário. E como a tecnologia binária pertence à tecnologia da computação, nós acabamos às vezes sendo capturados por algoritmos que circulam nesse sistema binário. E nós às vezes somos jogados para discussões binárias e não saímos daquilo. E quanto mais os algoritmos vão percebendo o nosso comportamento, mais ele vai enchendo a gente daquelas informações. E às vezes a gente fica só naquilo. Eu conheço pessoas que só têm informações de grupo de bolsominion. Ele não vê mais absolutamente nada. Ele não lê jornal, ele não lê livro, ele não entende, ele não vê mais nada. Todas as informações são de grupos de bolsominion. Por quê? Também porque os algoritmos, ele começa a perceber que, é isso que você quer? Então toma, porque o algoritmo, ele faz a leitura de cada um de nós como consumidores também. E às vezes nós vamos nos enchendo daquilo e não saímos daquilo e ficamos naquela bolha apenas. Então, vamos combater o pensamento binário nas redes sociais. Como? Realizando a reflexão, a análise e a crítica filosófica também. A reflexão, a análise e a síntese, que são os princípios da filosofia. Então vamos para a crítica. O que é crítica? Vem do grego críticos, que significa pensar, avaliar, refletir corretamente. A capacidade de avaliar, julgar e concluir corretamente. Isso é uma crítica. Eli Vasconcelos, com seu livro Crônicas, Poesias e Heresias. Vá lá no site da Amazon. Procure lá Crônicas, Poesias e Heresias de Eli Vasconcelos. Eu estou lendo e estou gostando. Qualquer dia eu vou ler mais um trecho aqui de uma poesia dele, mas vou parar de ficar lendo tudo, senão você não vai no site da Amazon para pegar o seu livro. Ok? Então vamos ao tema de hoje.
O tema de hoje é o poder das supervítimas. O que é uma supervítima? Eu vou explicar. Eu não gosto muito, e antes disso, antes de explicar o que é supervítima e o poder que as supervítimas estão alcançando nos dias atuais, antes de mais nada eu queria dizer que eu tenho várias reservas com essa ideia de mimimi. Você está de mimimi. Hoje em dia as pessoas infligem dor às outras muitas das vezes, né? Uma pessoa, por exemplo, chama um negro de macaco. Aí essa pessoa se irrita, se indigna ou chora. Ah, você está se vitimando. Você está de mimimi. Daqui uns dias, uma pessoa vai dar um soco na cara da outra, a pessoa vai dizer, ai, que isso, rapaz, você está de mimimi. Né? Se é marica, te deu um soco na cara, só isso. Então tem isso, né? Nós, negros, mulheres, comunidades LGBT, grupos que são minoria na sociedade, uma minoria não muito privilegiada como outras, vivemos historicamente submergidos por determinadas situações criadas no passado. E quando nós reivindicamos, que isso? Você está de mimimi. Mas ninguém diz que os judeus estão de mimimi, já perceberam? Ninguém fala que os judeus estão de mimimi quando eles fazem, por exemplo, museus do Holocausto para se lembrar das agruras e dos abusos do nazismo. E com certeza o judeu não tem que se esquecer do que aconteceu no passado, até porque o antissemitismo continua muito forte. Aliás, o Brasil é um dos núcleos nazifascistas, nazifascista no mundo. Santa Catarina é um dos grandes focos, se não o maior, fora da Alemanha. Então, os judeus precisam continuar lutando contra os abusos do comportamento nazifascista? Sim. E tem que denunciar o que aconteceu no passado para que a gente não repita no futuro. Mas quando é o negro que reivindica conquistas sociais devido ao seu histórico, para de mimimi, né? Porque os judeus fizeram boas alianças no mundo com os Estados Unidos, então eles não estão de mimimi, mas nós estamos. Aliás, ninguém está de mimimi. Isso na realidade é uma maneira de minimizar as reivindicações de grupos sociais que são minoria. Mas, ao mesmo tempo, eu como negro, por exemplo, não quero privilégios a mais. Quando eu for vitimado, eu quero me comportar e reivindicar meus direitos como vítima, mas não como supervítima, como tem acontecido. Vítima, sim. Aí, quando a gente for vitimado, a gente vai à polícia, vai à justiça, mas eu não quero ser uma supervítima. E o que é uma supervítima? Ainda vou explicar. Existe, como eu falei esses dias em um vídeo meu, chamado Revisão dos Direitos Humanos, depois eu falei em um vídeo meu chamado Minha Filosofia, existe por parte dos direitos humanos algumas coisas que entram na agenda humanitária, outras coisas não entram na agenda humanitária. Nós estamos sempre discutindo a questão do racismo, e temos que discutir, não estou entrando nesse mérito. Nós estamos sempre discutindo questões de assédio moral, e temos que discutir, temos que entrar nesse mérito por causa do machismo. Estamos sempre discutindo questões de pedofilia, e temos que discutir, temos que ser contra a pedofilia. Porém, como determinadas coisas entram na agenda humanitária com muita força, essa força das discussões humanitárias mais para determinados grupos e menos para outros, gera a aparição da supervítima. Por exemplo, tem coisas que não entram na agenda humanitária com tanta força assim. Por exemplo, desculpe a palavra mais uma vez, mas no Brasil tem pessoas que literalmente moram no cocô, que moram no lixo.
Mas nós não discutimos tanto isso como uma questão humanitária. Discutimos, mas discutimos superficialmente. Porque para discutirmos o saneamento básico no Brasil, teríamos que discutir a reforma urbana, teríamos que discutir o Estatuto da Cidade, que diz que quando um imóvel está ocioso, ele deve ser ocupado. Essas coisas a gente não quer discutir. Então, como a gente não quer discutir essas coisas, a gente não quer discutir saneamento básico como uma questão humanitária. Mas algumas coisas a gente discute, como, por exemplo, racismo, assédio sexual, pedofilia. E como essas coisas são muito discutidas, acabam que as pessoas vitimadas ou supostamente vitimadas na condição de vítimas do racismo, vítimas do assédio sexual e vítimas de pedofilia, essas pessoas acabam se tornando super vítimas. Por exemplo, vimos há poucos dias que a Dani Calabresa teria sofrido um assédio do rapaz... Como é que é o nome dele mesmo, amor? Esqueci o nome do Mellen, né? É um rapaz... Eu tenho algumas dificuldades de guardar nomes de atores, atrizes, a não ser que sejam aqueles antigos, né? Tarcísio Meira, né? Sônia Braga. Mas a Dani Calabresa teria sofrido um assédio. Porém, ele no programa da Sônia... A Sônia Abrão apresentou uma carta dele, da Dani Calabresa, alguns e-mails, algumas mensagens da Dani Calabresa para ele, o rapaz que teria feito o assédio, apresentou, segundo o programa da Sônia Abrão, algumas mensagens da Dani Calabresa para ele, muito carinhosas, depois do suposto assédio. Ou seja, uma pessoa que é assediada, né? Uma pessoa que está indignada por ter sido assediada, manda mensagens para outra, para a tal pessoa que a teria assediado, do tipo, te aminho, te amo. Não estou dizendo que ela mentiu, nem estou dizendo que ela falou a verdade, o mesmo em relação a ele. Porém, como o assédio sexual está na agenda das nossas discussões humanitárias muito mais que outras questões, as pessoas ficam com receio de colocar em dúvida o que a pessoa assediada falou, porque se de repente alguém fala assim, mas a Dani Calabresa provou, alguém diz assim, que isso? Você é machista, então? Por quê? Porque a pessoa assediada está sendo colocada hoje na condição não só de vítima, mas na condição de supervítima. Então, a pessoa assediada acusa, aparece um montão de pessoas, às vezes, falando a mesma coisa, como apareceu, outras mulheres também se dizendo assediada pelo tal Mellen. E as pessoas ficam com receio de dizer, mas está provado? Porque, pelo que eu sei, cabe ao acusador o ônus da prova. Por exemplo, um garoto, né, semana passada, durante essa semana ou semana passada, por exemplo, estava jogando futebol. De repente, o treinador do time adversário falou, Marco Preto, qual foi a frase mesmo, amor? Marco Preto, não foi isso? A frase que ele falou? Alguma coisa nesse sentido. O garotinho começou a chorar e se sentiu ofendido. Vamos respeitar, é uma criança, vamos entender, né, até as limitações de uma criança. Mas eu particularmente acho que dizer aquele lá, o preto, vamos supor, né? Esse aí, marca ele. Quem? Aí você não consegue ver o número da camisa. O preto. Isso é racismo? Penso que não. Mas como o racismo é uma questão que está na nossa agenda humanitária, a pessoa vítima de racismo está também se transformando em uma
supervítima. Ela diz que sofreu racismo, mas não é cobrado dela o ônus da prova. Outro lance que aconteceu domingo, no jogo Flamengo e Bahia, o zagueiro Gerson do Flamengo teria sido o adversário teria falado para ele, cala a boca, preto, cala a boca, negro. Primeiro que eu não acho que não apareceu ainda a imagem ou o movimento labial provando isso. O Gerson falou, o Mano Menezes questionou e foi demitido. Talvez isso, e eu penso que seja também um dos efeitos da supervítima. O racismo é uma coisa tão odiosa, é uma coisa que a gente está questionando tanto, é uma coisa que faz parte tanto da nossa agenda humanitária de discussões, que quando alguém diz, ele foi racista comigo, ninguém diz que a pessoa tem que provar. Porque a vítima de racismo e a vítima de assédio sexual está se transformando em uma supervítima, que pode acusar, mas não necessariamente tem que provar, como diz a lei. Eu acho que a lei é igual para todos. Se eu digo, você cometeu crime de racismo para comigo, eu tenho que provar. Acho que é assim ainda para todo mundo. Mas ninguém diz, Gerson, você pode provar? E por que há essa intimidação? Porque se alguém perguntar, Gerson, você pode provar o que você falou? Se você quer a prova do Gerson, de que ele sofreu racismo, então você está colocando a palavra do Gerson em dúvida? Então você é racista. Eu estou questionando isso e eu acho que isso não está bem discutido pelas pessoas. Quando uma coisa é mais clara e evidente, mais explícita, como por exemplo, quando o William Vac foi pego dizendo só podia ser preto, e filmaram, eu particularmente, se eu tivesse de posse das imagens, eu não divulgaria. Por quê? Porque se eu pego uma pessoa falando uma frase racista para alguém que também é racista ou não, mas ali no particular, se eu vejo, eu não torno público. Eu sou daquela pessoa que tenho um pouco o espírito de Jafé, né? Acho que foi Jafé. Ou não, Cão, né? Noé se despiu. Noé plantou uma vinha, se despiu, deu um showzinho lá, peladão. E sem Cão e Jafé tiveram atitudes diferentes. Cão viu o pai peladão e falou, meu pai, peladão. Aí Sem e Jafé foram lá e cobriram a nudez do pai. Eu sou uma pessoa que sou de cobrir a nudez, quando sou eu que vejo. Uma vez eu vi uma pessoa muito conhecida da minha família, no centro do Rio de Janeiro, tendo um grande problema com a polícia, porque ele tentou pegar no bilau de uma pessoa lá, e é uma pessoa casada, né? Só eu que vi, então eu não conto pra ninguém, foi só eu que vi. Se só eu que vi, eu sou Sem Jafé. Eu não exponho aquilo que só eu vi. Até porque eu já tive as minhas coisas particularmente vergonhosas. Então eu não sou daquela pessoa. Eu acho um pouco de hipocrisia isso. Mas ali ficou provado que o William Vac teve uma fala racista. Eu não vou dizer ele é racista, porque eu acho que você tem que conviver mais com a pessoa. Mas ele teve uma fala racista, foi provado, né, foi filmado. Teve uma suposta socialite que quando o Bruno Galhaço adotou aquela menina africana junto com a ex-esposa dele, uma socialite imbecil, idiota, acho que ela quis aparecer da pior maneira possível. Acho que ela achou que ia se projetar. Falou, que isso? Todo mundo falando que aquela menina é bonita. Aquela menina preta. Que isso, menina horrível, preta. Racismo. Ali sim.
Aquilo ali é racismo. E houve a clara evidência de que a atitude ali foi racista. Mas, em relação à supervítima, nós estamos diante de um problema. Imagino, eu trabalho na Globo. Aí, de repente, eu quero prejudicar o Tony Ramos. Não gosto do Tony Ramos. Aí eu falo assim, o Tony Ramos foi racista comigo. Aí todo mundo vai dizer, que isso, Tony Ramos, racista? Rapaz, não esperava isso dele. Aí de repente aparece alguém, mas você pode provar? Aí o que a opinião pública pode dizer? Se você está colocando em dúvida a palavra do Eldon, então você é racista também? Você está apoiando o Tony Ramos no seu racismo? Ou seja, nós estamos criando uma casta de supervítimas e nós precisamos cuidar disso. Por outro lado, nós estamos diante de uma aporia, penso eu. Há poucos dias aconteceu com o Neymar também, alguém foi racista com ele e ele falou. Porque isso é uma coisa tão séria no sentido de ser combatida, que se um jogador falar para um outro dentro de campo uma frase racista, é claro que quem foi ofendido tem que falar mesmo. Mas nem sempre pode provar. Mas tem que falar. Eu não tenho solução para essa questão. Porque eu acho que a pessoa tem que falar. Eu acho que numa prática esportiva tem que falar. Se eu estou num local privado com uma pessoa e ela fala uma frase racista, ali é um embate meu com ela, né? Mas numa prática esportiva, pública, numa prática desportiva, pública, existe a ética desportiva. Se uma pessoa sofre um racismo público, no local público, com a publicidade da situação, como é o futebol, ela tem que falar. Mas nem sempre, ao falar, ela pode provar. E, por exemplo, o rapaz lá que teria ofendido o Gerson, ele foi suspenso, independente de haver prova ou não. Parece que o Mano Menezes, ao colocar em dúvida, porque na hora que o Gerson falou que ele sofreu racismo, o Mano e uma galera, malandrar. Aí ele errou, realmente, colocar em dúvida dessa forma uma acusação de racismo, malandrar, não é assim. Mas o Mano Menezes foi demitido e desconfia-se que não foi só por causa dos 5 jogos sem vencer do Bahia. Parece que essa situação dele ter minimizado a acusação do Gerson teve muita participação na queda do Mano Menezes. Eu não tenho solução para essa situação. Estou diante daquilo que os gregos chamavam de aporia. Aporia vem de um prefixo a, não, e de poro, que significa saída. Estamos diante de uma não saída. Temos que acusar, temos de dizer, temos que apontar o dedo, temos que botar o dedo na ferida se alguém, publicamente, numa prática esportiva, por exemplo, pratica racismo. Se uma pessoa assedia a outra, isso é uma coisa muito grave, ela precisa falar sobre isso, precisa expor. Se há pedofilia, mais um motivo. Mas a condição da supervítima está colocando as pessoas que são vitimadas por questões que estão na agenda dos direitos humanos em supervítimas, que fazem a acusação e automaticamente são colocadas na condição de vítima real.
Estamos diante de uma aporia. Eu não tenho solução para esse problema ainda. Estou colocando essa questão da transformação de questões como a pedofilia, como assédio sexual e como racismo, como na condição de supervítima. Ou seja, as pessoas que são afetadas por essa vitimização e fazem a acusação, independente de provar ou não, independente de provar, estão sendo colocadas em uma condição de supervítima que acusa, mas não precisa provar. Ou seja, estamos diante de uma aporia. Ok, galera? Vocês são do coração.